A lei que reforma o ensino médio estabelece a segmentação de disciplinas de acordo com as áreas do conhecimento, além da implementação gradual do ensino integral. Nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião dos estudantes sobre essa nova lei. Vamos ver. O que você acha dessa reforma do ensino médio? É uma boa reforma que poderia ajudar sim os alunos, mas que também poderia prejudicar, sendo que talvez ficaria o dia inteiro, né? Alguns alunos trabalham e têm que sustentar a família e tudo mais, então eu acho que assim prejudicaria. Eles acham que vão investir mais na escola, sendo que o aluno vai ter que ficar mais tempo na escola, que é o que propôs, sendo que não tem uma base para o aluno ficar na escola. E uma escola pública que recebe, vamos supor, o IENG, recebe 3 mil alunos. Como que os alunos vão estudar de tarde e de manhã, sendo que existe horário em 3 turnos nessa escola? Não, eu acho que não vai ser bom. O novo ensino médio acho que vai ser muito bom, que, não sei, vai dar mais liberdade para os alunos escolher o que eles querem fazer, né? Aí eu acho que vai ser legal. A atual reforma do ensino médio será um grande problema para a sociedade e para nós mesmos, alunos, porque terá muitos cortes em relação à educação e em relação a várias matérias. A gente tem, a princípio, um projeto, né? Uma proposta. A gente fala em educação, que a princípio isso é um currículo prescrito, né? É uma possibilidade de mudanças. Ele ainda não foi implementado, mas caminha-se para isso. Nós temos um projeto de lei que foi encaminhado, né, uma medida provisória, foi encaminhada pelo governo federal. Quando ela foi encaminhada, já tem força de lei, e ela foi aprovada lá no Congresso Nacional com pequenas mudanças. Em linhas gerais, há uma proposição de aumento da carga horária do ensino médio. O ensino médio hoje conta com 800 horas. O objetivo apontado é que ele chegue a 1.400 horas anuais. Há também uma proposição onde você divide por 5 grandes áreas de conhecimento, 5 itinerários formativos, né? Matemática, língua portuguesa, ciências naturais, ciências humanas e sociais, e uma área técnica. Esses 5 itinerários, em tese, seriam oferecidos pelas instituições de ensino aos estudantes. O projeto foi colocado, mas o próprio encaminhamento do projeto, como isso vai se dar, né, quais são os recursos para implementar um projeto em escala nacional. Lembrando que dos 8 milhões aproximadamente de estudantes que nós temos no ensino médio, nós temos 88% em escola pública no Brasil hoje. E essas escolas, em grande maioria, quase 90% delas são escolas estaduais. Então, são escolas públicas, em grande parte, que terão que arcar com o custo, né, dessa reforma. E aí não está muito claro como é que esse processo vai se dar. O próprio governo, ele apresenta, desde a medida provisória, que esses 5 itinerários não serão, em princípio, oferecidos por todas as instituições. As instituições talvez oferecerão, obrigatoriamente, pelo menos um desses itinerários. Então, nós temos um país muito grande, né, de dimensões continentais, com uma grande quantidade de estudantes na escola pública, que receberão, em tese, essa proposta, mas que não tem a garantia também de que essa proposta será implementada, que eles poderão optar entre os 5 itinerários formativos. Muito possivelmente, algumas avaliações têm sido feitas por questões financeiras, a própria disposição do território nacional, quadro de professores. Talvez as escolas tenham como oferecer, em geral, um percurso apenas. Então, o estudante, muitas vezes, terá que optar por aquele único percurso que a escola oferecerá. Entendo. E qual a sua avaliação disso? E o que as pessoas, por exemplo, a população brasileira, porque isso é só, na verdade, né, ainda um projeto, não se transformou ainda, né, em lei, não foi ainda sancionado, ou o acordo, não chegou ainda num acordo, né? Sim. O que a população pode fazer para colocar a sua opinião em relação a isso, né? Além de uma paralisação, em relação a isso, em relação também à questão da aposentadoria, eu queria que você fizesse uma análise para a gente sobre isso. Olha, eu acho que algumas falas que a gente ouviu, né, dos estudantes nas ruas, mostram muitas pessoas dizendo, eu acho isso, eu acho aquilo. O próprio governo tem feito uma propaganda, né, na televisão, dizendo quem conhece opta, quem conhece aprova, né? É uma pena que houve já essa aprovação no Congresso Nacional, isso já é lei, e a sociedade parece que ainda não conhece esse projeto. É muito importante que as pessoas conheçam o projeto, porque conhecendo o projeto elas podem primeiro analisar, ter uma opinião e começar a discutir o que querem e o que não querem. Então esse é um ponto importante, a sociedade precisa procurar conhecer, já que o projeto foi aprovado. Um segundo problema, eu acho que o Brasil historicamente, ele tem feito muitas mudanças
para as escolas e não com as escolas. Há mudanças que serão implementadas pelos professores, mas não são discutidas com os professores. Então, nós tivemos alguns eventos no ano passado, os grandes pesquisadores brasileiros, nós temos muito bons pesquisadores em educação, respeitados no mundo todo, né? Muitos pesquisadores brasileiros não foram ouvidos nesse processo de reforma. Os professores do ensino básico não foram ouvidos, né? As suas instituições representativas se sentiram alijadas do processo. Então, eu acho que toda reforma que propõe mexer com uma estrutura muito grande, ela precisa de contar com a participação de todos os agentes. Houve uma priorização do Ministério da Educação em conversar com as grandes instituições bancárias, empresariais, que têm o seu braço educacional. Isso é muito importante e saudável. Quer dizer, um governo tem que dialogar com todos os setores sociais para conseguir transformar os projetos educacionais num pacto nacional. Entretanto, os outros setores que foram deixados de lado se sentiram alijados e não deram a sua contribuição para o processo. Então, acho que é muito ruim que a gente ainda não conseguiu transformar a educação numa prioridade nacional, porque a gente não consegue ainda estabelecer uma relação de diálogo, né? Uma relação de construção mais coletiva, para que isso se torne algo assumido pelas comunidades escolares, pelos professores, pelos pesquisadores, pelas instituições empresariais, porque só assim a gente consegue transformar a educação, que é um discurso de prioridade, numa prioridade efetiva, né? Realizada de fato no cotidiano escolar. Com certeza. Quais seriam para você os pontos positivos e negativos dessas mudanças, doutor Marco? Olha, eu acho que algumas coisas que a gente tem que discutir o Brasil tem uma tradição de achar que aumentar quantidade significa mudança na educação. Se nós fizermos um retrocesso, há uns 20 anos atrás, nós tínhamos 180 dias letivos nas escolas e passaram para 200 dias com o discurso e com a expectativa de melhorar a qualidade. Nós não garantimos a melhoria da qualidade do ensino aumentando 20 dias no calendário. Quer dizer, dar mais do mesmo não garante, né? Essa é uma velha máxima. Eu acho que nós temos algumas discussões sobre a qualidade do ensino que são fundamentais no Brasil, que poderiam fazer parte da discussão da reforma. Eu vou pontuar algumas. Uma primeira se nós não tivermos uma carreira de professores no Brasil mais atrativa, para que as melhores cabeças, para que o magistério seja uma profissão que atraia pessoas vocacionadas, intencionadas, nós estamos muito fadados a ter poucos profissionais. Hoje nós temos uma ausência de professores em grande parte do país, né? Então, nós precisamos ter uma carreira atrativa para atrair bons profissionais. Escola sem professor qualificado, por mais que ela tenha tecnologia, ela não vai ser uma boa escola. Uma segunda questão, nós precisamos discutir muito a materialidade das escolas. Tem escolas hoje, pelo Brasil afora, algumas pesquisas têm mostrado, com a materialidade muito negativa, né? As escolas têm banheiros precários, as escolas têm salas faltando carteiras, às vezes faltando o próprio quadro, né? As escolas que não têm a condição, a materialidade para receber os estudantes. Então é muito importante que a gente pense em algumas questões básicas da educação, né? Sim, para a gente começar a discutir depois uma própria ampliação do tempo nas escolas. Além disso, é pensar que a reforma, ela pressupõe uma formação para o mercado de trabalho. Ela é importante, essa formação, sim. Mas a educação é muito mais do que isso. Educar não é apenas pensar em formar para uma profissão. Educar é formar as pessoas para aprender a conviver com o outro, para a tolerância, para fazer uma leitura de mundo, para filosofar sobre a vida, pensar sociologicamente. E esses outros aspectos a reforma tem deixado num campo mais secundário. Isso talvez faça a gente pensar que nós estamos prioritariamente apontando para a formação de mão de obra, formando pessoas para atuarem no mercado de trabalho, mas não formando pessoas na sua plenitude. E a educação ela tem que ser mais complexa, vista numa amplitude, para a gente garantir pessoas melhores, um mundo melhor no futuro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.